Olá, meus queridos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje, vamos reagir, mais um react, né? Ao vídeo lá do canal Peleja. Por que que o Vinícius Júnior é tão perseguido na Espanha? Vamos falar desse assunto de mega importância e utilizar esse react para falar um pouco sobre racismo e tudo mais que der para encaixar, certo? Mas antes disso, já sabe, né? Se puder, se quiser, se conseguir, se inscreva aí no canal, me ajuda muito. Não se esqueça do curtir também e do compartilhar. E não se esqueça de assistir outros vídeos se esse conteúdo te agradar, tudo bem? Me ajuda muito. E vamos lá pro react no Se Peleja. você olhar bem para isso aqui, vai ver que tem uma coisa acontecendo com frequência no Campeonato Espanhol, chamando muita atenção toda vez que chega aqui na mídia brasileira. E uma notícia triste foi que, mais uma vez, o nosso Vini Júnior foi alvo de ataques racistas. Torcedores do Valladolid pronunciaram insultos racistas contra o Vinícius Júnior. Nas últimas temporadas, os casos de racismo e intolerância no meio das torcidas espanholas estão aumentando, ou pelo menos sendo mais denunciados. E um dos pontos que reforçam isso é algo que acontece há muito tempo na sociedade espanhola, e agora está voltando com força. E não é exclusividade da Espanha, nem da Europa ou do Vinícius Júnior. Esse é o documento Peleja e eu vou te contar o que está acontecendo. Inclusive, no meu vídeo que eu falei exatamente sobre o caso, né? A gente viu a matéria da Globo mostrando que é o 12º caso de racismo, algo assim, já passou 10 casos em mais de 5 times, 5 estádios diferentes que o Vinícius Júnior tem sofrido, né? Então, se o Vinícius Júnior chega ao estado que ele chega de bater frente contra isso, de se expor, de falar sobre isso com o peito aberto, é também porque ele aguentou muito tempo calado toda essa situação, né? Na década de 90, os torcedores na Espanha se sentiam confortáveis para fazer coisas desse tipo aqui. Nesse caso, a torcida que estava xingando o goleiro adversário era a do Real Madrid, mas cantos e gritos como esses eram comuns em todas as arquibancadas do país. Por ter um território que foi dominado por muitas etnias durante sua história, o racismo institucional só foi ganhar mais força na Espanha a partir da década de 1930, durante a ditadura do General Franco. Assim como em outros regimes fascistas da época, o governo espanhol acreditava em uma pureza da raça espanhola, mas diferente dos alemães e italianos, que foram derrotados na Segunda Guerra, que acabou em 1945, a ditadura franquista e muitos dos seus ideais duraram até a década de 70, além de respingar nas gerações seguintes. Até o Fora que a Espanha e Portugal vai explorar e importar para o mundo o sistema do plantation que tem o racismo totalmente implícito e incrustado, né? Aquele sistema que a gente aprende lá na escola, nas aulas de história, né? Monocultura, para exploração nas colônias, para venda de comércio cereal com base na mão de obra escrava, principalmente negra e indígena, né? Então, o Franco, né? A ditadura franquista é só a continuação de uma cultura e de um passado, de uma história racista que a Europa como um todo tem, mas que a Espanha e Portugal, principalmente na colonização das Américas, são os protagonistas nessa importação do racismo e desse pensamento de inferiorização do negro como um ser não tendo alma, não tendo virtudes e tendo que ser explorado. A única virtude, né, é seu físico que é explorado nas plantations. início dos anos 2000, o racismo, principalmente contra negros e descendentes de africanos, era visto com frequência em partes da sociedade e tinha espaço até na mídia e publicidade. Desde a década de 40, um dos produtos mais populares no café da manhã dos espanhóis é o achocolatado Colacau, e durante muito tempo, o mascote da marca foi um homem negro que representava o africano que colhia o cacau para fazer o chocolate. Mas em 1998, a marca decidiu juntar 3 homens negros para fazer uma nova propaganda. Os astros brasileiros do Real Madrid, Betis e Barcelona, Roberto Carlos, Denilson
e Rivaldo. Sou aquele negrito da África tropical que cultiva no carnaval a canção de Colacal. Mas ao mesmo tempo que isso era tratado com naturalidade na TV, no campo de futebol, a raça dos jogadores sempre era usada como xingamento. Estos niños imitan el comportamiento de los adultos más próximos. Por causa desse movimento tão forte de intolerância e racismo dentro das torcidas, foi nessa época que surgiu um dos grupos de torcedores antifascistas mais importantes da Europa. Os Bucaneiros do Raio Vallecano têm sede em um bairro de Madrid e tiveram que primeiro bater de frente com os racistas da própria torcida do Raio, antes de protestar contra os torcedores do Real Madrid e do Atlético principalmente. No era la moda en España. En España la moda era ser un nazi, un fascista. Era una sociedad, la española, que tampoco estaba acostumbrada a la inmigración, no estaba acostumbrada a ver gente de negra, a gente de otras latitudes. De repente llega un portero de Nigeria con el Rayo, joder, y era un portero de puta madre. Y les jodía mucho a los nazis que un tío, un negro, un tío fuerte, les parase penaltis en su portería y les mirase e les dijese, não passa nada. E assim como os bucaneiros, a maior parte da sociedade foi se conscientizando aos poucos. Tanto que em 2008 o governo espanhol anunciou a criação do Ministério da Igualdade, que investiga casos de discriminação e protege justamente os grupos historicamente marginalizados. Só que a tendência parece que virou para o outro lado nos últimos anos. Se vários desses grupos de torcedores ficaram enfraquecidos por um tempo, nas últimas temporadas muitos deles voltaram a ter espaço, tanto na sociedade quanto nas arquibancadas espanholas. Com a onda de migração para a Europa na última década, diversos movimentos políticos aproveitaram de eventos como os atos terroristas na França em 2016 para atacar outras raças e etnias. Na Espanha, alguns Olha. E o pior, cara, é nessas horas que você vê essas coisas que esse papo de liberdade de expressão ilimitada, ele fica mais caricato, sabe? Essa é uma discussão contaminada que tá se perdendo com força, né, na internet, pelo menos nos mesas casts da vida. E eu sei que é chato ficar batendo nessa tecla. De novo vai falar do monarca e tudo mais. Mas é que o monarca é um símbolo disso, né? Mas tem vários outros por aí. Mas essa busca, essa defesa de uma liberdade de expressão ilimitada resulta nisso, sabe? Sinceramente. Não querendo ser simplista, mas, cara, como que eu vou defender o direito dessa opinião, da opinião que quer matar, da opinião que quer excluir? Porque ele tá me falando que esses caras, eles estão se reunindo ali pra fazer Sieg Heil só porque eles acham bonitinho, só porque eles têm a ideologia deles e não pode mexer com eles, e coitado deles, é só o jeitinho deles de fazer as coisas. Não, né? Por favor. E vocês viram, eles evidenciaram ali no trecho que eles falam, né, que as crianças imitam o comportamento dos adultos, né? E essa é a nossa responsabilidade como seres humanos, que todos nós compartilhamos. Alguns em mais grau e outros menos grau, dependendo do papel ativo que você tem na sociedade. Mas é a responsabilidade de criar os nossos descendentes, criarem os nossos filhos. Tem aquela velha frase, né? Em vez de perguntar que mundo estamos deixando para os nossos filhos, devemos nos perguntar que filhos estamos deixando para o nosso mundo, né? E todos nós, eu e você, temos essa responsabilidade, em menos ou maior grau. Você pode falar, mas eu não sou pai, nunca vou ter um filho. Mas você é irmão, você é filho, você é sobrinho, você é tio, certo? Você trabalha em algum aspecto da sociedade. Ou você pode ser um produtor de conteúdo, você pode ser um podcaster, sabe? Então é complicado. deles nunca sumiram de vez. Desde os apoiadores da ditadura do general Franco até jovens ultraconservadores, muitos deles também fazem parte de torcidas, como o grupo de ultras do Valência, Iomos, que foi expulso dos estádios em 2017, mas voltou a se reunir em 2021. Esse ano, em 2023... A pessoa pode até falar, pô, mas os burros, esse é o argumento, né? Os burros têm que falar pra gente saber o que eles são e, tipo, eliminar eles.
Gente, já houve um negócio chamado escravidão, que a gente teve que lutar. Em muitos lugares, essa luta não foi completa, né? Como, por exemplo, no Brasil, que a gente teve uma falsa abolição. Uma abolição dada pelos imperadores, né? Como se eles fossem bonzinhos e benfeitores. Nossa, a Princesa Isabel, que demais ela. Ou, por exemplo, com o nazismo, que a gente já teve literalmente uma guerra de proporções mundiais, onde milhões de pessoas foram sacrificadas, onde milhões de pessoas foram mortas direta e indiretamente pra ganhar dos nazistas e fascistas. Você quer dar luz de novo pra eles, pra gente guerrear de novo com eles? Não, eles não merecem espaço. Isso não é intolerância. Não existe tolerância com os intolerantes. Eu não tô falando sobre matar eles, porque pode ser mal interpretado. Tô falando que eles não merecem espaço. Eles não têm direito de se manifestar. Eles não têm direito de falar a opinião deles em voz alta. Sim, isso não é ser intolerante. Nós já tivemos que guerrear com esses caras. Quando eu digo nós, a sociedade humana. Caraca, já teve que guerrear com esses caras, tipo... Qual que é o pensamento de não, deixa os burros falarem pra eles se organizarem e a gente tem que guerrear de novo com eles? Caraca, que já tivemos que... Com a crise do clube com risco de rebaixamento, o líder do grupo, Ramon Castro, que tem um símbolo nazista tatuado na mão, foi cobrar e ameaçar pessoalmente o técnico Gennaro Gattuso, que apesar de assumir a responsabilidade pela má fase, pediu demissão no mesmo dia. Se há alguns anos os casos de racismo e intolerância que nunca pararam eram considerados casos isolados, agora eles parecem fazer parte de organizações inteiras e ecoam por todos os estádios. É isso, ó. Vai deixando os caras falar, vai, é só torcida. Futebol é lugar de extravasar, né? Vai deixando os caras falar, vai dando espaço. Vai dando espaço pra nazista, vai dando espaço pra fascista, vai dando espaço pra racista. Não é errado a pessoa ter uma ideia racista, não é errado a pessoa ter uma ideia nazista, não é errado ter partido, não, vai dando espaço, isso. Vai dando tolerância pros intolerantes, realmente. Agora, os oprimidos, você trata com vitimistas, né? Como cultura woke, como lacração, né? Mas os nazistas, os fascistas, não. Não, dá espaço. Liberdade de expressão. Vai, pode falar. Vai lá, canta. Daí dá nisso, né? Isso que nós estamos vendo na sociedade como um todo. Nos últimos meses... Lógico que não é só isso. Estou um pouquinho nervoso, bravo com essa situação. E estou num react sendo simplista. Não é só isso, mas é um dos fatores, né? Um dos maiores alvos desses grupos é o atacante brasileiro Vinícius Júnior, que além de sofrer racismo das arquibancadas, teve que lidar com declarações em programas de TV e provocações dentro de campo. Das arquibancadas vieram mais ofensas racistas. Em um vídeo de um dos canais de transmissão da partida, há um flagrante do momento em que um torcedor chama Vinícius Júnior de macaco. Poucas semanas antes desse episódio, também viralizou uma ação do grupo de ultras Frente Atlético, que resolveu enforcar um boneco inflável representando Vinícius e prendê-lo em uma ponte de Madrid antes de um clássico. Já a resposta do ultra... Se esses caras não foram todos presos, e olha que eu tento ser um abolicionista penal de toda sinceridade de coração, mas nesses casos a nossa incoerência humana ela é ativada automaticamente. Se esses caras não foram todos presos, a Espanha, o governo do município, do estado, desse país, quem deveria agir ali são todos uns incompetentes e coniventes com a situação. Se a La Liga não se mexeu,
A La Liga é um campeonato de bosta, sinceramente. Conivente e racista por tabela. Não é exagero falar isso. Como pode, num desporto, num esporte, um dos seus melhores jogadores, de um dos maiores times, ter um boneco enforcado e ninguém foi preso, ninguém foi multado, nenhum time perdeu pontuação, nada foi feito. Se isso não é conivência, eu não sei como que chama. Ultrasur, uma das maiores organizadas do Real Madrid, que está banida do Santiago Bernabéu, veio com essa placa que mostra Anne Frank, uma autora judia que morreu durante o Holocausto usando uma camisa da Frente Atlético. Para o caso do Vinícius, La Liga prometeu organizar uma comissão que vai a todos os próximos jogos do Real Madrid monitorar possíveis... Comissão, caramba. Que comissão pra discutir se é racismo ou não? Ai, vamos discutir. Puta, gente. Estão chamando o Vinícius Júnior de macaco. Será que é racismo? Será que é errado pegarem o boneco do jogador e enforcar ele? Comissão do quê, parceiro? Primeiro que já deveria ter uma comissão, né? Antes dos casos do Vinícius. Já deveria ter um setor da La Liga pra cuidar desses assuntos. Pelo amor de Deus, 2023. Segundo, vai criar comissão agora? Não, puta. Comissão do quê? Se os próprios torcedores produzem material para si próprio. Se você sabe que a comissão deles é 3 estagiários que vai ficar entrando no Instagram procurando vídeo. Isso não precisava de comissão para fazer, né? Os agressores, que há algum tempo já não fazem mais tanta questão de ficarem escondidos. A intolerância e a nova onda nazi-fascista na sociedade espanhola está sim tendo consequências diretas no futebol, como sempre teve. Mas com cada vez mais gente normalizando esse tipo de atitude, sem ações que realmente deixam quem pratica esses atos de intolerância minimamente desconfortável, a tendência é que a presença de atletas negros e imigrantes fique cada dia mais insustentável. O Iago, jogador brasileiro de basquete, armador de um time alemão chamado Ratiofarm Ulm e também armador da seleção brasileira, foi vítima de um ataque racista numa partida contra o Badalonha, uma partida que acontecia na região da Catalunha. Olha isso, cara. Como que os caras conseguem fazer... Puta... O Documento Peleja é o programa que mostra o futebol que ninguém quer falar sobre, mas que todo mundo vê. Se você gostou, eu peço para compartilhar esse episódio e se inscrever aqui no canal para acompanhar os próximos. Até mais. É isso então, né? Nossa, cliquei até no outro vídeo. Fica aí, quem quiser se inscrever no canal Peleja, é muito bom. Inclusive eu não sou inscrito, vou me inscrever aqui, né? Esse é o primeiro vídeo que eu vejo deles, mas parece ser um trabalho muito interessante. E é isso, cara. Simplesmente revoltante. Eu acho que eu até me destemperei um pouquinho no vídeo, mas eu acho que não tem como se revoltar numa situação dessa. E não tem como se revoltar que você vem pro Brasil e a gente tá cada vez mais, eu acho que próximo disso, porque a gente vê eu sei que a internet é uma câmera de eco, às vezes é uma bolha, não sei, são grupos, mas a gente vê nesses discursos de liberdade de expressão, e desculpe, eu não tô chamando defensores de liberdade de expressão de racistas, mas a gente vê cada vez mais esse discurso aumentando espaço para esse tipo de comportamento, sabe, gente? A gente vê cada vez mais gente relativizando coisas que não eram para ser relativizadas. Gente defendendo o indefensável. Gente esgarçando esse tecido social e usando a desculpa de liberdade de expressão para ser racista, nazista, xenófobo e claramente ser racista, sabe? E depois se usa no discurso de não pode ter pensamentos burros, é só uma piada, liberdade de expressão, liberdade de ser idiota. Não, porque essa liberdade de ser idiota vai ser resultar na liberdade do outro não sobreviver. E de novo, a gente já viu isso, sabe? Putz, grila, sabe, gente? Tipo, 2023, a gente tem quantos exemplos na história, sabe? Recente, e não passou muito tempo. Não passou nem 100 anos ainda da Segunda Guerra Mundial. Não passou nem 100 anos ainda, mano. Foi ontem, historicamente, gente.
E não adianta a gente falar que, não, o sistema de educação tá ruim. Não, putz grila, sabe? Caraca, gente, a gente às vezes parece um maluco, pô. Parece maluco, igual o vídeo do Casemiro falando do Vinícius Júnior. Aí você parece ser maluco de falar o óbvio, tá ligado? Que, tipo, mano, a galera acha que não é revoltante. Parece que existem setores da sociedade que acham que tá tudo bem, porque senão não vai ter liberdade de expressão, senão não vai poder fazer piada. E com isso o tecido vai se esgarçando cada vez mais. Quando vê, a gente tem manifestação de nazi na rua. E de novo, como sociedade, a gente tem que se mobilizar para tirar esses caras da rua, sendo que a gente podia ter podado antes, pela raiz. E essa planta do nazismo, do racismo, não teria produzido frutos. Não teria produzido gemas esse caule. A gente quer esperar a árvore crescer, ficar gigantesca, porque quando é um passo atrás, você só precisa de uma tesoura de poda, nessa metáfora louca que eu tô fazendo, tô perdendo. Com uma tesoura de poda, você vai lá, mas não, vai a galera fazer cinturão, não, direito de ser burro, é só uma piada. Daí a árvore vai crescer, vai ficar frondosa, a gente vai precisar de uma motosserra pra derrubar a árvore. Sendo que a gente poderia ter utilizado só uma tesoura de poda como sociedade pra derrubar essa árvore. Porque, de novo, essa árvore já foi derrubada várias vezes. Já teve uma guerra mundial, já teve protestos, já teve revoltas, revoluções. E nós, como seres humanos, parece que não aprendemos nada. E é isso. Se você gostou desse vídeo, se você gostou desse conteúdo, não se esqueça. Se você quiser e se você puder, se inscreva aqui no canal, deixe seu curtir, deixe seu like, seu comentário. E a gente se vê na próxima.